Imagina que em vez de termos uma reta, temos duas retas. Quando temos duas retas no espaço, elas podem tocar uma na outra, e nessa altura dizem-se concorrentes, podem estar à mesma distância uma da outra, e nessa altura dizem-se paralelas, ou não ter qualquer uma destas características, então dizem-se enviesadas. Não têm nenhum ponto em comum, nem são paralelas, são enviesadas. Vou só dar-vos um exemplo de cada uma destas situações para vocês verem como é fácil a representação. Agora repara, chega aqui. Por exemplo, no caso das retas paralelas, se tiveres duas retas paralelas, repara no pormenor. Se eu acender uma luz em cima, se eu vir as projetantes a virem de cima para baixo, as projeções horizontais vão ficar paralelas. Se por acaso eu admitir agora as projeções frontais, mais uma vez vou obter duas paralelas. Ou seja, quer as projeções horizontais, quer as frontais, ficam paralelas em retas paralelas. Portanto, agora segue este exercício. Lê o enunciado. Nesta altura eu sei que és capaz de desenhar já a primeira reta, não é? Diz aí que é uma reta frontal, portanto não tens problema nenhum em desenhar o eixo X. Desenha o eixo X. Também consegues marcar já a referência das abscissas e diz aí que a reta A é uma das retas paralelas, é a reta A e a reta B, e a reta A é frontal. Ora, se é frontal já sabes a posição dela no espaço. Repara, segue-me. Se ela é frontal quer dizer que poderá estar assim ou assim. Portanto é uma reta paralela ao plano frontal de projeção. Ok? Uma reta frontal. Vamos ver como é que ela está. Diz que o ângulo é 35 para a esquerda. Portanto, se o ângulo é para a esquerda, quer dizer que ela está nesta posição. Portanto, faz um ângulo de abertura para a esquerda. E diz também que ela tem o traço horizontal, tem menos 1 de abscissa e 2 de afastamento. Portanto, vamos marcar o traço horizontal da reta. Tem menos 1 de abscissa. Relembro, menos 1, portanto, para a direita, abscissa negativa. Tem 2 de afastamento. Portanto, nós representamos aqui na perpendicular ao eixo do X o afastamento. Portanto, 1, 2, tem 2 de afastamento. E temos então aqui o nosso traço horizontal da reta A. Traço horizontal, um ponto que tem 0 de cota. Qualquer ponto horizontal tem 0 de cota. O traço horizontal é onde a reta atravessa o plano horizontal de projeção. Ora, sendo a reta frontal, já sabemos que a projeção 1 é paralela ao X. Independentemente da posição dela no espaço, vocês já sabem estas características das retas frontais. Então tem a projeção 1 paralela ao X e passa certamente por H1. Temos então A1, projeção horizontal da reta frontal. E a projeção frontal passa certamente por A2, faz os tais 35 graus de abertura para a esquerda, como está no enunciado. Vocês abrem 10, 20, 35. 35 graus de abertura para a esquerda. É só seguir a convenção. E a reta está devidamente desenhada. Esta é a reta A. Quanto à reta B, aí diz que a reta B é paralela à reta A e passa pelo ponto Q, que está na referência das abscissas. A referência das abscissas é a abscissa inicial que vocês marcaram, é o zero das abscissas. Quer dizer que o nosso ponto de passagem está aqui. O ponto Q pertence, portanto, à referência das abscissas. Tem 5 de cota. Se tem 5 de cota, eu já sei que está aqui certamente Q2. Q2. Mas pertence ao betão 3. Se pertence ao betão 3, quer dizer que o afastamento é igual à cota. Portanto, pontos do betão 3 têm afastamento e cota iguais. Este será então a projeção Q1. Portanto, o ponto Q está desenhado. Passa por aqui a reta B. A reta B é paralela à reta A. Daí que só precisas, sabendo que a reta B passa pelo ponto Q, para ser paralela à reta A, basta que B2 passe por Q2 paralelamente a A2 e temos B2. Quanto à representação de B1, da projeção B1 da reta B, é paralela à projeção 1 da reta A, para as duas retas serem paralelas, portanto as projeções também são paralelas, e passa por Q1. E temos aqui a nossa representação de B1. Estão representadas duas retas paralelas, em que aparece A1 paralelo a B1
A2 paralela B2 e as retas passam por pontos que lhes pertencem. Ok? Vamos agora passar para as retas concorrentes. No caso das retas concorrentes, primeiro quero só que repares aqui no pormenor como é que nós consideramos duas retas concorrentes. Portanto, duas retas concorrentes são duas retas que partilham um ponto em comum, ou seja, elas cruzam-se no espaço, têm um ponto em comum. Portanto, como é que nós podemos representar duas retas deste tipo? Temos certamente que encontrar o ponto comum das duas retas. Para isso, eu vou-vos só mostrar uma coisa, aqui reparem só no espaço. As duas retas com o ponto comum em projeção 1 e em projeção 2, esse ponto é comum quer às projeções 2, quer às projeções 1. Portanto, esse ponto aparece nas duas retas, pertence às duas retas ao mesmo tempo. Portanto, esse será o nosso ponto de partida. E agora é só seguir, por exemplo, este enunciado em que vocês vão perceber muito facilmente como é que se desenha uma reta destas. Portanto, vamos desenhar o eixo do X. Leiam o enunciado, vão marcando já os pontos. Aí dá 2 pontos, ponto R, ponto S. Desenhem o eixo do X. Indiquem a parte positiva do plano frontal de projeção e do plano horizontal de projeção e a referência das abscissas. A seguir, diz que a reta R é horizontal, contém o ponto R, 1, 3, 4. Como é que vocês podem fazer isto? Marcam 1 da abscissa, o ponto é 1, 3, 4, marcam 1 da abscissa. Na abscissa 1 tem afastamento 3, portanto 3 para a frente, e cota 4, ou seja, 4 para cima. E assim nós encontramos as projeções do ponto R. Aqui teremos então R2 e aqui teremos R1. Como a reta R é horizontal, segundo ali diz, no enunciado, então R2 será paralelo ao eixo do X a passar por R2, por um ponto que contém. Quanto ao R1, nós precisamos de mais informação. E no enunciado diz que o traço em beta 2, 4 tem menos 3 de abscissa. Então, vamos ver onde é que está o ponto com menos 3 de abscissa. Se este ponto da reta R é um ponto em beta 2, 4, um traço em beta 2, 4, então quer dizer que o R2 e o R1 têm coincidência de projeções, portanto até vou chamar este ponto I de R2 coincidente com I de R1, é um ponto de beta 2, 4 da reta R. Ora, se a reta R passa por este ponto de beta 2, 4, pelo ponto I, e também passa pelo ponto R, então o R1 só pode estar nesta posição. E temos a reta devidamente desenhada, a reta R, uma reta horizontal, portanto uma reta que está nesta posição. Ou se quiserem ver aqui, está numa posição deste tipo, paralela ao plano horizontal de projeção, e a projeção 2 acaba por ficar paralela ao eixo do X, apesar de ter distorção de medidas. Agora, vamos ver o que é que se passa com a reta S. Sabemos que as duas retas são concorrentes, não fala do ponto de concorrência, portanto vamos tentar seguir o enunciado para ver qual é a representação da reta S, e diz que ela contém o ponto S, 3, menos 2, 6. Ora, 3, menos 2, 6. Ora, menos 2 será então a projeção S1, portanto, menos 2 de afastamento, é para trás, e o S2 será uma cota positiva. A seguir diz que a sua projeção horizontal faz 25 graus abertura para a direita. Ora, a projeção horizontal faz 25 graus abertura para a direita, com o plano frontal de projeção. Ora, como é que nós fazemos uma coisa destas? Se é a projeção horizontal, passa por S1 de certeza absoluta. Se a abertura é para a direita, eu só tenho que me virar para o lado direito. Reparem no pormenor, viro-me para o lado direito e sei que as aberturas das projeções horizontais, por convenção, são sempre para a frente. Ou seja, 10, 25. Quer dizer que o ângulo está aqui. E então, eu só tenho que desenhar tranquilamente a minha projeção 1 da reta S, que será S1. Ora, não dá indicações nenhumas sobre a projeção 2 da reta S, mas eu sei que as duas são concorrentes. Se são concorrentes, quer dizer que R1 e S1, de certeza absoluta, que tocam no ponto de concorrência.
Ou seja, esta é uma das projeções do ponto de concorrência, vou-lhe chamar, por exemplo, P, aqui será certamente P1, e assim eu consigo encontrar P2. Para as retas ser concorrentes, o ponto P tem que pertencer às duas retas em simultâneo, quer dizer que P2 terá obrigatoriamente que estar aqui. E assim eu consigo desenhar a reta S, a passar por S2 e por P2. P será o ponto de concorrência, por exemplo, e aqui o mais importante é o facto das duas retas partilharem um ponto comum. Portanto, as duas retas são concorrentes por esse motivo. Ok? Agora, vamos passar para a última situação, que é o caso das retas serem enviesadas. Estás preparado? Então segue-me. Duas retas enviesadas, vou relembrar, são duas retas que não são nem paralelas, nem concorrentes. As retas paralelas e concorrentes dizem-se, inclusive, complanares. Depois veremos noutro vídeo, noutro curso, como é que se definem os planos. Mas para já, as retas enviesadas são as que não têm esta característica, não são complanares. Portanto, estarão numa posição, por exemplo, como esta. Não têm nenhum ponto em comum, mas também não são paralelas. Portanto, então, como é que se podem representar e verificar se duas retas são ou não enviesadas? Muito simplesmente, temos aqui um exemplo, o exemplo que vocês estão a ver aí, que é para desenhar duas retas e verificar que as duas retas são enviesadas. E diz que a reta A é passante. Diz que intersecta o eixo do X num ponto com 4 de abscissa. Então vamos começar por desenhar o eixo do X. Ou seja, aqui a nossa base é vocês irem desenhando logo, não fiquem à espera, desenhem logo. Desenham o eixo do X. A seguir, marcam a referência das abscissas. Tentem fazer com que a referência das abscissas fique o mais centrada possível. E a seguir diz que tem 4 de abscissa. Por convenção, 4 positivo de abscissa será para o lado esquerdo. E ali diz que a reta A é passante e intersecta o X neste ponto. Quer dizer que neste ponto eu tenho a certeza que passa o meu A1 e o meu A2. Que a reta é passante, quer dizer que tem um ponto do eixo do X, que é este ponto. Então, diz também que as projeções da reta fazem 40 abertura para a direita, respectivamente a horizontal. Portanto, 40 abertura para a direita horizontal. Eu sei que ela passa por este ponto do eixo do X. Portanto, basta virar para o lado direito e abrir 40 graus. 10, 20, 30, 40. E desenho assim a projeção 1 da reta A, que será o meu A1. Quanto ao A2, diz que faz 30 graus de abertura para a direita, também com o eixo do X. Ora, eu sei que ela passa por este ponto do eixo do X, portanto, mais uma vez, eu situo-me nesse ponto, abro 10, 20, 30 para o lado direito e consigo representar com toda a facilidade a minha projeção A2. Portanto, esta é uma reta passante, reparem que ela tem um ponto do eixo do X e respeita às aberturas que são dadas no enunciado. A seguir, temos a reta B, que é fronte horizontal, diz que pertence ao betão 3, tem cota 4. Ora, se tem cota 4 e é fronte horizontal, quer dizer que o afastamento também vai ser 4, uma vez que pertence ao betão 3, e as suas projeções são paralelas ao eixo do X, ambas, por ser fronte horizontal. Então, temos aqui então a projeção B2 e aqui a projeção B1. Diz também ali, para representarmos o ponto A da reta A com 4 de cota, ora, o ponto A da reta A com 4 de cota, temos aqui o ponto A da reta A com 4 de cota, cá está ele, vou-lhe chamar então A, A2, A1, este ponto tem 4 de cota e pertence à reta A, A2 está em A2 e A1 está em A1, e temos um ponto B com cota 4 na mesma abscissa. Ora, se a abscissa é a mesma, quer dizer que o B2 estará certamente aqui coincidente, só que este ponto B pertence à reta B. Ou seja, B1 estará em B1 e B2 em B2. Agora reparem, como é que nós conseguimos concluir que estas duas retas são enviesadas? Vou tentar simular a situação no espaço. Reparem, uma reta está nesta posição, a outra reta está numa posição deste tipo. Ou seja, elas de facto não tocam uma na outra, pura e simplesmente. E como é que nós conseguimos verificar isto aqui no desenho? Reparem, temos aqui a reta A que faz qualquer coisa como isto,
passa pela cota 4 aqui, e a reta B, passa pela cota 4, mas mais cedo. Ou seja, elas não tocam uma na outra. Pronto. E assim concluo esta parte do curso. Agora, só espero que vocês resolvam os exercícios todos que vos dei e vejam se os entendem e se entendem muito bem toda esta primeira parte, que é essencial para depois passarem para um curso sobre plano.